Bebê deixado na porta do casal. Quando ele cresce, eles percebem por que ele foi deixado para trás. Quando Patrick e Jessica encontram um bebê deixado em sua porta, eles acabam adotando depois que a polícia não consegue descobrir de onde veio. Mas adotar uma criança sem saber nada sobre ela ou de onde ela veio é sempre um risco e o casal seria fortemente confrontado com isso quando o filho adotivo crescesse. Quando eles finalmente descobrem por que ele foi deixado para trás com eles, sua vida nunca mais será a mesma. Quando a polícia bateu à sua porta naquela tarde, Patrick e Jessica já temiam o pior. E quando o oficial revelou que se tratava de seu filho Ken, esses medos foram imediatamente confirmados para eles. Eles estavam orando para que este dia nunca chegasse, mas aqui estava. Chamaram Ken lá embaixo e, sem grandes problemas, ele se deixou levar. Agora que ele tinha aprendido a verdade sobre seus pais e por que ele foi deixado para trás tantos anos atrás, ele sabia que chegaria o momento em que a polícia o pegaria. Patrick e Jessica estavam com medo do que estava prestes a acontecer, mas eles sabiam que estava fora de suas mãos. Tudo dependia de Ken agora. Mas por que a polícia veio buscar Ken? Quem eram seus pais verdadeiros e por que ele foi deixado para trás com Patrick e Jessica quando bebê? Quando Patrick e Jessica foram acordados pela campainha no meio da noite, a última coisa que esperavam encontrar era um bebê. Mas enquanto Patrick estava completamente atordoado com a descoberta, sua esposa Jessica quase o empurrou para fora do caminho para pegar a criança e confortá-la. Enquanto ela estava fazendo isso, ela insistiu que Patrick desse uma olhada ao redor do bairro para ver se ele viu alguém ainda saindo. Talvez eles ainda pudessem encontrar a pessoa que deixou o bebê desconhecido em sua porta. Mas tudo que Patrick encontrou foi um de seus vizinhos passeando com seu cachorro. E tudo que aquele vizinho viu foi um pequeno carro saindo em alta velocidade na direção de sua casa. Mas no escuro, ele não conseguia nem dizer a cor a Patrick. Patrick voltou para casa decepcionado. Jessica já tinha feito o bebê voltar a dormir. Eles chamariam a polícia pela manhã. A polícia viu o ato de deixar a criança na porta de alguém como negligência infantil e levou o caso muito a sério. Eles vieram para casa naquele mesmo dia para pegar depoimentos de Patrick e Jessica e checar a vizinhança para ver se eles poderiam encontrar alguma pista para os pais deste bebê. Mas as coisas pareciam difíceis desde o início e, sabendo disso, a polícia teve que dar a Patrick e Jessica uma escolha difícil de fazer. Durante o período em que a investigação decorreu, eles poderiam optar por entregar o bebê para um orfanato ou criá-lo por conta própria. Mas enquanto Patrick tinha dúvidas, a mente de Jessica já estava decidida. Ela cuidaria desse bebê pelo tempo que fosse necessário. Ela sonhava em ser mãe desde pequena, mas tinha um medo mortal do parto. Parecia que o universo estava jogando uma oportunidade de ouro em seu colo. E não demorou muito para que ela convencesse Patrick também. Ele ainda esperava muito que os pais do bebê fossem encontrados mais cedo ou mais tarde e que isso era apenas temporário. Mas ele se provaria muito incorreto com essas suposições, pois mesmo que a polícia fizesse tudo o que podia, sua busca não levou a nada. Depois de alguns meses ativando a busca e trabalhando no caso, a polícia teve que colocá-lo em segundo plano, pois simplesmente não havia mais pistas a seguir. O oficial encarregado do caso veio perguntar novamente a Patrick e Jessica se eles queriam ficar com o bebê. Mas desta vez, provavelmente seria um compromisso para a vida. Mas depois de 2 meses de vínculo com esse bebê incrivelmente doce, foi uma das decisões mais fáceis para Patrick e Jessica. Não havia como eles desistirem dessa adição à família, e então eles passaram de pais adotivos para realmente adotar o bebê. Uma decisão com muitas consequências imprevistas para o futuro deles. Os anos estavam passando, e Patrick e Jessica estavam aproveitando cada segundo sendo pais de seu lindo filho adotivo Ken. Ele estava crescendo para ser a criança aparentemente perfeita, gentil, bem comportado e muito inteligente para sua idade. O casal sentiu como se tivesse tirado a sorte grande, mas um dia, tudo pareceu mudar para eles. Patrick e Jessica puderam identificar o momento exato em que Ken começou a mudar para pior. Foi por volta de seu aniversário de 12 anos. Patrick e Jessica determinaram que este era um bom momento para dizer a Ken que ele era adotado e que o encontraram na porta de sua casa. Eles nunca tiveram a intenção de ser nada além de honestos sobre isso com ele. Mas talvez eles devessem ter pensado mais sobre isso ou pelo menos esperar até que ele ficasse um pouco mais velho, já que estava rapidamente se tornando óbvio que Ken não aceitava bem essa revelação. Ele começou a falar menos com seus pais, se importando menos com a escola e, em geral, ficando mais retraído. Ele ficou obcecado em descobrir a verdade sobre si mesmo. Ele queria respostas sobre por que ele foi deixado para trás assim, e mais, ele queria saber quem eram seus pais verdadeiros porque, embora Patrick e Jessica o tivessem criado para Ken, eles apenas se sentiam como impostores agora, e ele não tinha medo de deixar eles sabem disso. Tudo isso colocou o casal em uma posição muito difícil. Eles queriam ajudar o filho a descobrir a verdade, mas não tinham ideia de como. E eles também estavam preocupados que essa busca só os afastasse ainda mais como família. E eles ainda não tinham uma panelinha. Que verdade chocante eles descobririam sobre por que Ken foi deixado para trás com eles.
Patrick estava tentando ajudar Ken um pouco no início, até mesmo levando-o à polícia para ver se ele poderia dar uma olhada em seu caso na época. Mesmo que a polícia nunca tivesse encontrado seus pais, talvez eles ainda tivessem alguma informação que pudesse dar ao menino algum tipo de conclusão. Mas Ken ia ficar muito desapontado com o que descobriu. A polícia não tinha um pingo de informação, eles não pareciam ter descoberto nada sobre Ken, e obviamente pesquisaram muito, a julgar pelos relatórios. Pareciam seus pais verdadeiros, e suas motivações eram realmente indetectáveis. Na volta para casa, Ken não disse uma palavra. Patrick esperava que fosse ele aceitando a realidade da situação. Ele provavelmente nunca encontraria seus pais verdadeiros, então talvez agora ele pudesse começar a aceitar ele e Jessica como tal. Mas, novamente, Patrick estava muito errado com isso. Quando ele e Jessica acordaram na manhã seguinte, seus piores medos se tornaram realidade. Quem se foi? Nenhuma nota, nada além de muitas de suas roupas e outros pertences haviam desaparecido. Ele havia fugido de casa, e o casal não hesitou um segundo em chamar a polícia para pedir ajuda. Dado o contexto por trás do desaparecimento de Ken, a polícia não tinha dúvidas de que o menino havia fugido de casa e não via nenhuma utilidade em esperar que ele voltasse. Eles divulgaram sua descrição para as emissoras de notícias locais, e todos foram instruídos a ficar de olho nele. Patrick e Jessica foram amplamente entrevistados pela polícia para descobrir se tinham alguma indicação de para onde Ken estava indo. Enquanto eles sabiam exatamente quem ele estava procurando, eles não tinham ideia de onde ele iria procurá-los. Eles achavam que ele não tinha ideia de onde seus pais estavam. Mas quem sabia algo que eles não sabiam? A polícia poderia procurá-lo quanto quisesse, mas ele nem estava mais na cidade. Na noite em que saiu de casa, foi apanhado por um carro em frente à sua casa. Era um pequeno carro preto. O mesmo que o vizinho de Patrick viu saindo em alta velocidade na noite em que o bebê Ken foi deixado em casa. E não foi por acaso que este carro estava pronto para buscá-lo naquela noite. Tudo havia sido combinado no dia anterior sem que Jessica e Patrick soubessem, e eles não poderiam ter ideia de quando e como isso foi planejado. Tudo aconteceu quando Ken foi desmontado por um momento na delegacia para que pudesse dar uma olhada no velho livro de provas, algo que Patrick não pensou muito na época. Ele pensou que se houvesse algo lá que valesse a pena saber, caso contrário a polícia já teria seguido essa pista. Ken tinha outras ideias. Havia algo no velho livro de provas, um número de telefone. Ken rapidamente memorizou. A polícia tentou rastrear o número há muito tempo, mas nunca encontrou nada. A tecnologia não era tão boa, e ninguém pensou em investigar desde então. Mas Ken tinha esse número agora e sabia o que ia fazer com ele. Ken ligou para o número mais tarde naquela noite. O telefone tocou apenas uma vez antes de ser atendido. Ken e o homem misterioso do outro lado da linha conversaram um pouco, e então Ken desapareceu. Agora, seus pais estavam muito perturbados, e Ken não estava em lugar algum. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Jessica e Patrick estavam preocupados demais. Ficaram conversando com a polícia repassando tudo o que havia acontecido recentemente. A polícia estava no meio de acalmar os pais de Ken novamente quando ele apareceu na porta. Ken tinha voltado para casa, mas por quê? Todos ficaram atordoados. Ken foi imediatamente bombardeado com perguntas. Ele continuou dizendo a todos que ele tinha saído para passear naquela noite e não tinha chegado em casa até agora. Ele disse que precisava limpar a cabeça e descobrir as coisas. Essa era a história dele, pelo menos. Embora ninguém realmente acreditasse na história de Ken, eles a deixaram como estava. A polícia parou a busca por ele porque ele não estava mais desaparecido, e os policiais voltaram para a delegacia. Parecia que todos estavam satisfeitos no momento, mas nem tudo estava bem com o oficial. Uma vez que todos os policiais foram embora, Jessica e Patrick se sentaram com seu filho e exigiram respostas. Não havia mais dança em torno do problema. Eles tinham que saber o que tinha acontecido. O filho deles não podia simplesmente sair e desaparecer assim sem lhes dizer. Eles estavam preocupados, mas quem estava pronto para conversar? Já tendo passado por tanta coisa, os pais de Ken ficaram mais do que surpresos quando ele concordou em falar com eles. Ele confiava neles o suficiente para deixá-los a par de seu grande segredo, mas era apenas com uma condição. Eles não podiam impedi-lo de seguir em frente com seus planos. Era uma grande condição, mas eles tinham que saber a verdade. Jessica e Patrick estavam relutantes em concordar, mas uma vez que Ken começou a contar a eles sobre o que havia acontecido na noite anterior, eles entenderam o que ele queria dizer. Ele contou a eles sobre o número de telefone que encontrou na estação e o carro que o pegou também. Ele até falou sobre quem ele conheceu naquela noite. Eles não podiam acreditar. Foi muito para ouvir ao mesmo tempo para Patrick e Jessica. Ainda havia uma tonelada de perguntas a serem feitas, mas todos sabiam que uma coisa era certa: a polícia não deve se envolver. Para a segurança de seu filho, era importante que a polícia ficasse de fora, mas já era tarde demais.
A polícia pode ter voltado para a delegacia, mas um policial ainda não terminou o caso. Ele sentiu que algo estava realmente errado com a investigação. Por que quem voltou com uma história falsa também? O que o garoto estava escondendo? O oficial não podia deixar passar, então ele foi e olhou no livro de evidências, assim como quem tinha feito. Uma das práticas mais comuns em casos como o de quem era entrar em contato com o provedor de celular da pessoa desaparecida. Dessa forma, a polícia poderia ver se havia ligado para alguém recentemente ou se havia recebido alguma ligação. Embora quem já tivesse sido encontrado, o policial havia ligado seu telefone apenas por precaução, e o número que ele encontrou estava prestes a se tornar importante. O número no livro de evidências era o mesmo que o oficial havia encontrado. O número havia sido chamado na noite anterior ao desaparecimento de Kim. Quem e quem estava do outro lado conversaram por mais de 1 hora. Quem quer que fosse, provavelmente teria informação de onde quem foi. O oficial tinha que saber. Ao ligar para o número, o policial ficou surpreso quando foi atendido após apenas um toque. A pessoa do outro lado da linha estava muito confusa e parecia um homem velho. Aparentemente, ele não esperava que alguém ligasse para ele neste número novamente. Pelo menos, não desde que quem ligou. Quem era esse velho? O policial teve uma longa conversa com o velho, assim como quem ele aprendeu muito sobre a situação em que quem se encontrava. Sabendo que seu envolvimento poderia tornar as coisas mais complicadas tanto para quem quanto para o velho, o policial teve que parar e pensar no que fazer a seguir. Mas no final, ele decidiu que não poderia ficar de fora. Naquele mesmo dia, quem recebeu uma ligação do velho no número misterioso. Desta vez, quem contou a seus pais sobre isso. Ele explicou tudo o que estava prestes a acontecer e, embora eles não gostassem, uma coisa era certa, a polícia provavelmente viria buscá-lo no dia seguinte. Patrick tentou convencer quem a desistir, mas Jessica o impediu. Eles já haviam concordado em não atrapalhar. Se eles queriam um filho de volta, eles precisavam ficar calmos e deixar tudo vir à tona. E quem concordou? Já era hora de todos terem algumas respostas e alguma justiça também. Quem saiu naquela noite e voltou na manhã seguinte com alguns hematomas. Pouco depois de ele ter chegado em casa, o oficial que havia examinado o caso mais a fundo estava lá para trazê-lo à delegacia. Quem não resistiu? Jessica e Patrick estavam além de preocupados, mas sabiam que isso tinha que acontecer. Seria o melhor no final. Os próximos dias se passaram em um borrão, não apenas para Patrick e Jessica, mas para todos. O casal tentou se manter atualizado com tudo o que estava acontecendo com Ken, mas as coisas estavam indo tão rápido. Estava ficando claro que a vida de Ken estava mudando drasticamente, mas seria para melhor? Ficou claro que Ken ficou com Patrick e Jessica por um motivo. À medida que recebiam mais e mais atualizações, eles sabiam por que ele havia sido deixado à sua porta, mas a resposta não teria chegado a ele sem a ajuda do velho por trás do número misterioso. Mas quem era o velho? Como era? O velho era um policial aposentado que trabalhou no caso de Ken quando ele foi encontrado pela primeira vez por Patrick e Jessica. Desconhecido para todos, incluindo seus colegas oficiais, ele descobriu por que Ken foi deixado para trás, mas ele não tinha nenhuma prova, então não podia fazer nada a respeito. Ele só precisava de tempo e alguma ajuda. O velho havia colocado seu número no livro de provas e esperava que, se alguém estivesse investigando o caso novamente, ligasse para ele. Afinal, qualquer pessoa que estivesse investigando o livro de evidências provavelmente teria novas informações ou uma descoberta que poderia ajudar. Do jeito que estava, quem não tinha nenhum dos dois, mas tinha uma ideia diferente. A única evidência que o velho tinha na época era um telefonema de uma mulher que alegou ser a mãe do bebê que havia sido deixado para trás. Ela nunca quis que o bebê fosse abandonado, mas não teve escolha. Ela queria a ajuda do homem para recuperar seu bebê, então ele foi visitá-la. O velho tinha ido à casa dela, mas ao chegar lá, encontrou uma situação diferente. Ele perguntou à mulher sobre o bebê e ela disse que não tinha bebê e que não sabia nada sobre isso. O velho notou que ela parecia aterrorizada e que o marido estava constantemente ao seu lado. Era óbvio para o velho o que tinha acontecido. O marido foi o único a abandonar o bebê, e a mulher agora estava com muito medo de tentar trazer seu bebê de volta com ele por perto. Infelizmente, o velho não tinha nenhuma prova disso, então ele teve que deixar o caso para trás, mas ele deixou o número do telefone para trás e funcionou. Quem encontrou o número e ligou? Entre ele e o velho, eles tinham certeza de que poderiam pegar a mulher e talvez ajudá-la a se afastar do marido. O velho e quem foram confrontar o casal, e as coisas desandaram muito rapidamente. Felizmente para eles, a ajuda chegou. Quem e o velho apareceram na casa do casal. Foi um milagre eles não terem se mudado. Assim que a mulher viu o oficial aposentado e Ken ao lado dele, ela soube que aquele era seu filho. Seu marido, o verdadeiro pai de Ken, estava muito zangado. Ele e Ken começaram a discutir, e logo eles estavam brigando. A mulher e o velho não puderam fazer muito para detê-los, mas o policial que continuava investigando o caso chegou ao local bem a tempo antes que alguém se machucasse gravemente.
Quem ficou com alguns hematomas, assim como o marido da mulher. Do jeito que estava, o oficial havia analisado mais a situação e veio ajudar. Ele pediu reforços, e outro policial levou o marido para dentro. Quem teria que ser preso também, por enquanto, já que o marido estava prestando queixa. O oficial foi gentil o suficiente para deixar quem voltar para casa e explicar as coisas para seus pais antes de levá-lo para a delegacia. Mas as coisas teriam que ser esclarecidas em breve. O oficial entrevistou todos até ter certeza de que tinha todos os fatos. Quem não seria acusado de agressão, pois estava mais perto de legítima defesa? A mulher admitiu que estava presa em um relacionamento abusivo com o marido, e quem tinha acabado de vir para ajudar a libertá-la. Foi uma tentativa de resgate. Seu marido foi preso e quem se reuniu com sua mãe biológica. Jessica e Patrick estavam agradecidos por quem está falando com eles novamente. Ele os amava muito e queria ficar com o filho deles, mas também foi acordado que ele deveria passar um tempo com sua mãe biológica. Quem finalmente teve todas as respostas que procurava. Bem, amigos, chegamos ao fim de mais uma história. Esperamos como sempre que tenha sido do seu agrado. Te convido a se inscrever neste canal. Curta e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até mais!